Bom, caríssimos, essa então é a videoaula que vai comentar, que vai tentar discutir com vocês o texto das semanas 7 e 8. Na semana 7 a gente chegou a fazer uma revisão da avaliação parcial e depois nós já passamos diretamente para o texto do Laplantine, que é a segunda parte do texto do Laplantine, que vai tratar especificamente sobre as principais tendências do pensamento antropológico contemporâneo. Ele é um texto longo, como eu falei para vocês e como já comentei, vocês vão ter agora textos mais longos e mais densos, a começar pela segunda parte do Laplantine, lá depois nas semanas 9 e 10 a terceira parte, que também são textos mais densos. Bom, essas atividades então referentes à semana 7 e 8, elas vieram do dia 26 de abril e elas vão até o dia 9 de maio, ou seja, a próxima quinta-feira. Para facilitar a leitura de vocês e para facilitar uma esquematização dessa leitura por parte de vocês, eu programei um quadro resumo, um esquema do texto, uma espécie de inventário do texto para que vocês consigam se organizar na leitura. Eu penso que isso pode facilitar a leitura e o entendimento por parte de vocês. Eu não vou dar o quadro preenchido para vocês, até porque não há uma forma apenas de preencher esse quadro. Há várias formas de se preencher esse quadro. A gente tem que ir lendo o texto, percebendo coisas ali dentro e colocando no quadro. Uns farão de um jeito, outros farão de outro. Há várias maneiras de se fazer o quadro, mas o que importa é que no final do preenchimento dele se guarde alguma coisa do conteúdo da segunda parte do texto do Laplantine. Vocês vão colocando essas postagens e a Daniela e a Priscila vão avaliando. Lembre, essa é a primeira de uma série de 8 semanas avaliativas, atividades avaliativas que vocês vão ter ao longo da disciplina. Então vocês vão colocando lá e as meninas vão avaliando já as atividades postadas por vocês. Então eu vou deixar aqui para vocês uma pequena leitura, uma pequena análise, mesmo que um sobrevoo do texto para que vocês consigam se orientar. Então vamos lá. O texto começa dizendo o seguinte na introdução. Que a antropologia, então, ela entra na sua fase de maturidade, ou seja, depois das conquistas feitas até então, da antropologia ter demarcado seu campo de estudo, se afirmado como disciplina acadêmica, então ela começa num passo definitivo que é o de entrar em sua maturidade, como denomina o Laplantine. E ele vai dizer que a partir de agora, a análise que ele vai fazer é desde os anos 30 do século XX até 1986. Por que essa data? Porque o livro é de 88, então ele analisou de 30 a 86. Se hoje fôssemos fazer uma análise, já teríamos toda uma análise dessas últimas 3 décadas que o livro não chega a dar conta. Muito bem, ele vai dizer que há 3 diferentes maneiras de se fazer essa análise desse tempo todo. A primeira, e que o Laplantine diz que não é a que ele vai seguir, ele diz que é a partir dos campos de investigação. Diz ele, a primeira via que me recusarei a adotar por razões que começaram a ser expostas no início desse livro, por ele achar cronológica e analítica e que não é a melhor maneira, ele vai dizer então que a antropologia não apenas tende a progredir por disjunção em relação à filosofia, sociologia, psicologia, história, mas avança dentro de sua própria prática, ou seja, ele não vai analisar o quanto ela se distinguiu dos outros, mas o quanto se distinguiu e o quanto se fez múltipla dentro do seu próprio campo do saber. No final desse primeiro ponto, na página 96 do livro, o Laplantine diz assim: pela especificidade da abordagem utilizada que transforma esse campo, essa prática, esse período em objeto científico. Ou seja, ele não vai analisar não pelo campo em si da antropologia, mas pela maneira que constrói esse campo, ou seja, como ela constrói o campo de observação é a maneira como ele quer observar. Uma segunda forma que ele distingue, ele chama de determinações culturais.
Também não. Mas o que é isso exatamente? Bom, as determinações culturais significa em tentar entender como que a antropologia, como que essa própria disciplina influenciou aos próprios lugares que a produziram. Ou seja, não foi o quanto ela influenciou lá os lugares nos quais pesquisou, mas o quanto influenciou nos próprios lugares em que ela foi produzida, ou seja, nos Estados Unidos da América e na Europa, sobretudo na França e na Inglaterra. Então, esse é o segundo campo, e aí ele faz essa distinção que vocês têm um quadrinho, que já é bastante próprio dessa distinção. Ele chama de antropologia americana, que ele dá algumas distinções que distingue das outras, ou seja, não foi colonialista, portanto esteve muito mais preocupada no movimento entrópico com sua própria população, com suas próprias diferenças. Lá na página 97 o Laplantine fala como ela reagiu aos problemas colocados pelas suas próprias minorias, negros, índios, porto-riquenhos, ou seja, o que havia dentro dos próprios lugares, dos limites do seu próprio país, eu quero dizer. Depois a antropologia britânica, que foi uma antropologia preocupada com as instituições, algumas características, antievolucionista, antidifusionista, uma antropologia de campo, indutiva, empírica, uma antropologia estritamente social. E a última que ele distingue é a antropologia francesa. E aí ele vai distinguir algumas características dessa antropologia francesa, lá na página 99 e na página 100. E aí na página 100 vocês têm um quadrinho que já começa a apresentar uma bela de uma distinção. Eu quero que vocês destaquem pontos e joguem lá no nosso quadrinho, um quadrinho de resumo do nosso texto. Bom, agora então o caminho que ele vai seguir propriamente dito, que ele chama de 5 polos teóricos do pensamento antropológico contemporâneo. Essa é a terceira via. Essa é a via que ele vai se deter para analisar então as principais tendências do pensamento antropológico contemporâneo. E qual é essa então? Ou seja, ele vai tentar entender como se fez a antropologia. Lá na página 103, no segundo parágrafo, o Laplantine diz assim: tentaremos, portanto, dar conta do desenvolvimento contemporâneo da antropologia, não nos colocando mais do lado dos territórios particulares, não. Nem do lado das colorações nacionais, também não fazendo uma análise distinguindo por campos nacionais, por lugares propriamente dito, mas do lado dos métodos de observação, ou seja, como se fez a antropologia é a melhor maneira de se entender as principais tendências do pensamento antropológico contemporâneo. Logo abaixo ele começa a falar de epistemologia, ou seja, antropologia como uma ciência epistemológica, uma ciência que se pensa, uma ciência que se fez, se consolidou, se entendendo, se pensando, olhando para dentro do seu próprio campo de estudo para pensar sua relação com o que está fora, com a alteridade das práticas científicas. E aí ele entra numa análise exatamente da obra de As Palavras e as Coisas do Foucault, e ele segue na página 104, 105, e ele faz uma primeira distinção desses campos. A primeira, a antropologia simbólica ou semântica, na página 105, depois na página 106, a antropologia social, cultural, depois a antropologia estrutural ou sistêmica, na página 107, e por fim a antropologia dinâmica, na página 108. Diz ele, o Laplantine, na 109, esses 5 polos em torno dos quais se organiza a antropologia contemporânea não tem nada de exclusivo, são tendências de pesquisa que podem coexistir dentro de uma mesma escola de pensamento, ou mesmo de um único pesquisador. Portanto, ela não exclui uma, não exclui a outra. Uma não sucede a outra. Elas são sincrônicas, elas são cronologicamente singulares, mas ao mesmo tempo elas dialogaram, elas se influenciaram umas às outras. E aí então, a partir daí, na página 111, o Laplantine começa a fazer uma distinção de cada um desses campos do saber. Para cada um desses 5 polos dentro da antropologia, eu propus que vocês tentassem entender o que cada um estuda. É o primeiro tópico. O que, a coisa, o objeto em si,
e os sujeitos com os quais essa antropologia está dialogando. Eu quero que vocês destaquem do texto e coloquem dentro do quadrinho. O quadrinho tem em PDF para que vocês possam olhá-lo e tem em Word para vocês baixarem e ampliarem esses espaços. Depois, ponto 2, eu coloquei onde estuda, ou seja, em que lugares essas antropologias foram feitas, essas etnologias foram produzidas, qual o contexto minimamente histórico. Vejam que nem todas há como se preencher todos os quadrinhos, vocês têm que criar. E outra coisa, você não vai fazendo um preenchimento linear. A cada uma que você vai avançando, você volta e preenche alguns espaços de outra. De repente vocês vão encontrar a resposta de uma lá na outra. Cuidem isso, façam uma leitura atenta do texto para preencher o quadrinho. Para preencher o quadrinho é necessário ler todo o texto, senão se torna impossível o preenchimento. Terceiro ponto, por quem? Principais nomes que vocês possam destacar em cada uma desses polos teóricos da antropologia. Como, ou seja, a questão metodológica, como que cada uma trabalhou. A antropologia britânica, bastante empirista, é uma característica. A antropologia francesa, bem mais racional, bem mais dedutivista, não dedutiva, não, mas bem mais dedutivista do que a antropologia britânica, que é essencialmente indutivista. Bem mais, não só, cuidem. Quinto, subdivisões. Nem todas possuem subdivisões, ou seja, categorias que vocês possam dividir. Não, nem todas, mas algumas têm subdivisões bem claras. Destaquem elas, entendam elas, subdividam, coloquem os ingredientes que cada uma possui. 6. Acertos, inovações, ou seja, quais as principais contribuições dessas antropologias, desses polos teóricos antropológicos, para o pensamento antropológico inteiro contemporâneo, ou mesmo como influências para a sociologia, para a história, para a própria antropologia como um sistema de pensamento maior. 7. Ao contrário, quais os erros? Quais os equívocos? Aonde que essa antropologia não contribuiu? Onde ela deixou de contribuir? Quais as principais críticas? Em algumas isso está muito claro, em outras nem tanto. Procurem, interajam com o texto. E 8, as influências que essa antropologia sofreu e fez acontecer. Ou seja, a quem principalmente influenciou e de quem principalmente sofreu influências. Essa é a análise que eu quero que vocês façam de uma maneira geral do texto e preencham o quadrinho. Esse quadrinho já é avaliativo. Pois então, lá a partir da próxima semana, então, nas semanas 9 e 10, nós vamos interagir com a terceira parte do Laplantine, a especificidade da prática antropológica. Tentarei fazer um objeto de estudo, de avaliação, mais ou menos nesse mesmo estilo. Vou tentar fazer com que vocês produzam um resumo, um inventário desse texto para que reste dele um entendimento. As semanas 9 e 10 começam a vigir do dia 10 de maio e elas vão até o dia 23 de maio. Interajam. Na próxima videoaula eu vou interagir com esses dois capítulos, com a segunda e terceira parte, tentando já dar uma resolução do quadro, algumas sugestões sobre o quadro, comentando já o que vocês fizeram e já sugerindo também uma feitura dessa terceira parte do texto do Laplantine. Por hoje era isso, a nossa aula agora é mais curta, fica apenas como dicas, como orientações de leitura, como orientações do preenchimento do quadro. Fico à disposição de vocês pelo e-mail, dentro do ambiente Moodle. Qualquer coisa vocês me adicionem, me chamem e nós estamos à disposição. Por hoje era isso, um abraço.